Nós somos feitos de lembranças. O presente é a possibilidade de ser e de estar. E assim lembrarmos-nos desse caminho da construção de nós e da vida. Muitos desses passos são de fato para esquecer. Verdade, esquecer. Não temos o controle e esquecemos naturalmente. Não suportaríamos todas as lembranças. Mas há outras, as mais importantes, que não esquecemos, mesmo que não sejam por nós lembradas. Estão em nós. Trazemos por dentro. Elas se constituem em nossos ossos. Será? Seria Germano Raiuti, esse que fala, que vocês conhecem, só por conta desses ossos imateriais que me compõem? Mesmo, eu diria que mesmo que eu os desconhecesse, não, não seria. Esse Germano cresceu, aprendeu no presente do passado que aqueles ossos eram o povo judeu. Não eram só meus. Eu fui lembrado que eu carregava comigo era a história de meu povo. Eu aprendi a ser um ser humano, judeu, pernambucano e recifense. Aliás, esse é um dos motivos dessa live. Mas não é tudo. Não é tudo, Germano. Você tem razão. É uma parte do todo. Eu sou Rosiane Tashlitz, que você me conhece desde que eu nasci. E eu venho desses mesmos ossos. Essa história está entranhada em nossas almas, nos nossos ossos, no inconsciente coletivo de um povo, do nosso povo.
Sempre soubemos que há fatos que não são passíveis de esquecimento e que é absolutamente necessário lembrar. Lembrar para que nunca mais aconteça. Esse é o nosso legado e a nossa obrigação. Aqui temos entre nós duas gerações um pouco distantes entre si, mas muito próximas nas lembranças. Eu sou Rosiane Taschlitzky, como eu disse, sou judia. Somos da mesma origem do povo de Abraão. Mas eu fico perplexa ao lembrar a nossa história e tudo que esse povo passou e ainda passa. E sempre me vem a mesma pergunta: por quê? Essa pergunta foi feita há muitos anos atrás. Era o ano de 1973. Um grupo de jovens da comunidade judaica do Recife decidiram encenar a peça Yom HaMaggid, escrita por Rosiane Taschlitzky e Ed Weiner. Alguém se lembra do que ocorreu naquele ano? O mundo se reunia para celebrar as Olimpíadas de Munique. Um momento de emoção. A peça se iniciava com o atentado aos 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique. São 11 jovens, são 11 gritos, as mãos atadas, olhos vendados. Assim se matam heróis no espaço. Na face fria ferida, no corpo branco mortalha. O morto brutalizado, o morto purificado. A pá, a terra, o fundo, a queda, o pranto, a dor, o grito. São 11 jovens matados, são 11 gritos gritados, são 11 feridas fundas no peito de cada homem. Por que a força tão bruta? Por que o ódio tão cego? Por que tão fria vergonha? E quem escuta o brado rouco da mãe que chora o filho morto? E quem escuta a esposa insone que fala ao filho do pai o nome? São 11 faces feridas, são 11 gritos no escuro. Brutalizados, olhos vendados, heróis sofridos vão empilhados da fria cova ao infinito.
me lembro desse momento. Era 1972 e eu estava em Israel. Estava sentada no kibbutz Bror Heil, um kibbutz de brasileiros, onde se falava português, se comia feijoada e se dançava samba. E eu estava sentada no sofá, vendo as Olimpíadas, uma festa de paz, de atletas, jogos, esportes. E, de repente, entra o noticiário, plantão de notícias. Não foi para falar de nenhum recorde batido. Foi para falar de um atentado contra os atletas da Olimpíada, contra os atletas israelenses na Olimpíada de Munique. Eu estava lá. Eu vi. Munique, 5 de setembro de 1972. A história se repete. Europa, Alemanha, antissemitismo. Agora transvestido em antisionismo. Duas palavras, o mesmo ódio. Dualismo. Desta vez não é mais o nazismo, desta vez o terrorismo. Mas por que novamente o povo judeu? Por que novamente jovens? Por que novamente violência? Por que novamente sangue? Numa Vila Olímpica, atletas de todo o mundo, festa da paz, de repente, os mesmos momentos, as mesmas situações, a mesma dor. Luto. Passaram-se 48 anos, mas uma geração inteira não foi suficiente para eliminar as origens do mal. O tempo passou, o mundo mudou, o país renasceu. E o ódio ficou. E foi esse ódio que matou 11 jovens, 11 atletas. O primeiro que caiu, Moshe Weinberg, 32 anos, casado, pai de um filho recém-nascido, lutador de boxe, morto, assassinado. Ouça o que ele tem a dizer. Eu vim ao mundo para lutar, para amar e ser amado, para entender as coisas e as pessoas, para rir das alegrias, enterrando as tristezas, para sentir na boca o suave mel dos frutos de Israel. Meu braço forte foi feito para auxiliar na colheita, meu corpo firme para se curvar no trabalho, meus olhos limpos para sondar os largos horizontes do céu de Israel. Fui feito para o abraço companheiro, para amparar com ela minha jovem esposa e para alegrar com meu riso grandes olhos tristes. Eu nasci para ser o pai que orienta, para ensinar o meu filho a achar o seu caminho,
Nasci para andar com ele passo a passo nos campos de Israel, com os olhos abertos. Não, não nasci para a morte com os olhos fechados. Não foi para isso que os corpos dos meus pais se juntaram. Não foi para isso que a semente da minha esposa germinou. Eu nasci para uma bandeira e uma liberdade. Nasci para um povo e para um mundo. Nasci para viver a vida, para a participação no milagre, para a esperança e para a certeza, para a paz de Israel. Não foi para isso que meus ouvidos captaram os primeiros sons. Eram cantos festivos que eles desejavam ouvir. Era o som solene e grave do chofar, pedindo a bênção para todos. Não foi para ouvir a metralhadora, nem para o agudo impacto da bomba sorrateira. Para sentir e vibrar. Eu fui feito. Para amar e viver, eu fui feito. Para a liberdade, eu fui feito. Declaração Universal de Direitos Humanos. Artigo número 5. Ninguém será submetido a torturas, apenas ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Artigo número 9. Ninguém poderá ser arbitrariamente detido, preso ou desterrado. Artigo número 16. Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a liberdade de trocar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar sua religião ou sua crença, individual ou coletivamente, tanto em público como em particular, por ensinamentos, prática, culto e observância. Artigo número 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito inclui o de não ser molestado por causa de suas opiniões, o de investigar e receber informações e opiniões e de difundi-las sem limitação de fronteiras, por qualquer meio de expressão. Paz? Você falou de paz. Mas onde está a paz se 77 anos depois ainda se repetem cenas tão cruéis? Mas 77 anos? Depois de quê? Será que vocês já esqueceram o gueto? Será que seus filhos sabem o que foi o gueto? Se vocês não se lembram, é porque não querem lembrar. Se não veem, é porque não querem olhar. Prestem atenção, porque ele está bem na sua frente. Ele está bem à sua volta. Basta abrir os olhos e reencontrá-lo.
Na antiguidade, o trabalho escravo dos judeus edificou monumentos à glória dos egípcios. Agora construímos a glória dos alemães. Pagamo-lo como uma multa. Observamos o seu progresso com estranha fascinação. Certas pessoas acolhem com alívio a perspectiva da instituição do gueto, a segurança no número. Bem, o nosso número cresce, a população eleva-se a quase 500 mil e ainda está para chegar gente. Diretiva. Todos os judeus devem imediatamente registrar-se na autoridade civil judaica a fim de proceder-se à distribuição da Kenkart e do livro de racionamento. Todas as manhãs se constituem brigadas de trabalhadores em vários locais da zona de quarentena. Depois são divididos em 1 ou 2 de grupos pequenos, trabalhando cada um em setores diferentes. Uma fileira de tijolos aqui, uma fileira ali. Parece que tudo se faz ao acaso, sem um plano. De vez em quando, 2 grupos se juntam. Diretiva. Para esclarecimento. Todas as futuras diretivas pertinentes aos judeus devem ser também observadas por aqueles que tenham um dos pais ou avós judeus. Os judeus que se converterem a outras religiões são considerados judeus. O muro cresce mais. O muro cresce cada vez mais. 1 metro. 1,5 metros. Segue um traçado bizarro, inexplicável. Eu não acredito que haja uma árvore no gueto. 2, 3, 4 metros. O muro agora está construído, sem uma fenda. Dezenas de milhares de lascas de vidro foram cimentadas no topo para retalhar as mãos de quem, porventura, o tente escalar. E sobre a camada do vidro foram colocadas fileiras de arame farpado. Diretiva. Aos judeus é proibida a entrada nos parques públicos e nos museus. Aos judeus é proibida a entrada nos restaurantes de zonas não judaicas. Aos judeus é proibido utilizar transportes públicos. As crianças judias devem ser retiradas imediatamente das escolas públicas. O muro tem 13 portas. Nunca esse número infortunado se revestiu de um significado tão sinistro. Encontram-se guardas em cada porta. Diretiva. Aos judeus é proibida a admissão nos teatros e nos cinemas das áreas não judaicas. Uma estatística. O gueto tem 4 quilômetros quadrados com 1.500 edifícios. Faça-se o que se fizer, do que não resta dúvida é que se apresenta bem difícil encontrar alojamento para 500 mil de pessoas. E ainda está a chegar gente. E assim foi construído o muro. E assim foi isolado o gueto.
Diretiva. Os seguintes mistérios e profissões devem ser exercidos pelos judeus somente entre a população judaica: medicina, leis, jornalismo, música, postos governamentais e todas as indústrias operadas pela municipalidade. Todo um novo vocabulário de duplo sentido foi criado para explicar à humanidade o bem que os nazistas fazem ao mundo, livrando dos miseráveis judeus. Por exemplo, reserva, Gueto. despojos legítimos de guerra, Bens roubados ou confiscados aos judeus. contaminado, Sujeito a ser confiscado. medidas sanitárias, Pretexto para execução em massa. abatido quando tentava fugir. Uma expressão vulgarmente aplicada a um judeu morto na prisão. Reinstalação, repovoamento, Deportação, com a confiscação de todos os bens. trabalho voluntário, Trabalho escravo. subhumanos, Judeus, eslavos, ciganos, presos políticos, homossexuais que não sejam alemães. E todos os que não se adaptem à atmosfera alemã. mestiçagem, Pretexto para se desembaraçarem dos subhumanos que contaminariam a linhagem dos alemães de sangue puro. bolchevista e especulador, belicista, Palavras quase sempre empregadas antes ou depois do vocábulo judeu para insistir na identificação. E assim, explicavam os nazistas que os guetos foram construídos para isolar os judeus belicistas e imundos dos polacos e para protegê-los dos judeus culpados dos seus infortúnios. Diretiva. Todos os sindicatos judaicos, sociedades profissionais e organizações sionistas se consideram, a partir desta data, ilegais. E assim era a vida no gueto, mais terrível a cada dia que passava. Mais pessoas eram para lá mandadas e o ar tornava-se cada vez mais irrespirável. Os velhos só desejavam que a morte cedo os levasse, para que pudessem livrar-se daquela vida miserável, que nem vida era. Não era nada. Nem podia existir, mas existia. Diretiva. Todas as pensões do governo concedidas aos judeus são suspensas.
agora que o Dr. Glaser morreu. Oi, God. Hoje morreram mais 10 crianças. Meu Deus, como pode? Um dia estará tudo acabado, Ruhalã. Preciso que termine um dia. Não esconda o teu anel de ouro, mãezinha. O destino te é completamente adverso. Pois se os alemães não encontrarem, Klepperman, o Gona, o encontrará. Meu Deus, por que me abandonaste? Oh, Deus, como é possível que o homem tenha chegado a tal grau de perversidade? Encontramos-nos no fundo de um poço e é meia-noite. E toda a nossa longa história de torturas, atingimos um ponto de maior degradação. God, oi, God. Diretiva. Aos judeus é proibido abastecer-se em supermercados e armazéns não judeus. É exigido aos judeus que não deixem Varsóvia sem um passe que certifique autorização para viajar. Aos judeus são reservadas carruagens com dístico para judeus. Fora, judeus! E os gritos ecoavam na longa noite do gueto. Se quiser fazer cinema, não precisa ir muito longe. O gueto é como Hollywood. Todos aqui têm uma estrela. Companheiros, chega de morrermos como moscas. O tifo, a inanição e os nazistas estão a matar-nos sem que façamos nada em contrário. Nada mais temos senão o último resquício de honra. E temos que salvaguardar. Lutaremos e tentaremos nos defender. É a última chance que temos. É a última e desesperada chance. Se morrermos, pelo menos morreremos lutando. Não, irmãos, não. Gewalt, nada de armas, bem.
Oi, nós judeus sempre fomos protegidos por Rabbeinu Shalom. Oi, vem. Em situações que pareciam não ter solução. Vamos rezar, vamos todos rezar. Esperamos mais um pouco que o milagre se dará. Oi, vem. Ai, unânimos todos em uma prece ao Rabbeinu Shalom, oi, vem ao Todo-Poderoso. Ele vai nos ouvir. Espere, Rabi. Perdoe-me se eu interrompo, mas a hora não é de esperar. Não temos mais tempo. Já basta de passividade. Metade do gueto arde em chamas. E dentro em breve o pouco que resta também arderá. Já esperamos demais. Urge que façamos algo. Deus não nos ouvirá se não fizermos algo por nós mesmos. Companheiros, unamo-nos numa tentativa desesperada de salvar-nos. Minha filha, ai, o que nos resta se não esperar o milagre? Oh, meu God, O que nos resta? então, Mas amor. tantas possibilidades. Podemos conduzir-nos como homens e mulheres. Que importa uma batalha perdida? Nem tudo se perdeu. A vontade indomável, a vingança por chegar e o ódio imortal. E a coragem que jamais se submete. Eu não cheguei a compreender esses versos até ontem. Mas hoje eu sei. Não é uma batalha inútil. Não é uma batalha incerta. Os alemães são muito bons para nós. Eles fazem mesmo excursões para nos dar férias livres, com todas as despesas pagas. E a voz da revolta foi ouvida pelos jovens. Uniram-se todos os partidos, todos os grupos, comunistas, direitistas, nacionalistas, usando toda e qualquer arma disponível. Depois de tanto tempo, uma réstia de luz e esperança volta a nascer para nós. Ninguém entre nós é tão louco que acredite que viveremos o suficiente para ver de novo um Estado judaico na Palestina. Israel reconstruído. Mas fizemos ressoar a grande trombeta do regresso. Um exército judeu domina a primeira nesga autônoma da terra judaica após quase 2000 anos de dispersão. A nossa nação reduz-se apenas a alguns quarteirões de casas. E sabemos que não a poderemos manter por muito tempo. Porém, como diz um dos nossos, isso é puro sionismo. Pouco importa o que vem a acontecer daqui em diante. Neste momento, somos um povo orgulhoso e livre. Atenção! A partir de hoje, 1º de fevereiro de 1943, a autoridade nazista está dissolvida. Este gueto encontra-se sob a autoridade única e absoluta
das Forças Unidas Judaicas. As ordens devem ser obedecidas sem reservas. E a estrela de Davi esvoaçava sobre o gueto de Varsóvia. Era a rebelião dos jovens, era a rebelião do gueto. Não, se engana quem pensou assim. Não foram como a manada de ovelhas para o matadouro. Honraram sua história. No gueto de Varsóvia, judeus esquálidos e alquebrados se levantaram e foram à luta. Sabiam que estavam condenados, mas não aceitaram morrer sem lutar. Diariamente se deparavam com quase 2.000 nazistas, inclusive os SS. Suas armas, poucas pistolas e coquetéis Molotov. Lutaram pela liberdade e pela sua tradição. Dos quase 400.000 judeus trancafiados no gueto, 300.000 já tinham sido mortos, levados para as câmaras de gás de Treblinka. Restaram 60.000 dentro dos muros do gueto e iniciaram a resistência. Setenta e 77 anos são passados desde aquele dia, em 1943, quando a bandeira com a estrela de Davi tremulou sobre os muros do gueto, substituindo a suástica nazista. Não, disse Mordechai Anilevich, o líder da revolta. Não, disseram os jovens dos movimentos juvenis. Midor Vador, de geração a geração, desde Abrão, Isaque e Jacó, desde Sara, Rebeca, Raquel e Leia, desde Moisés levando o povo judeu da escravidão no Egito para a liberdade, desde babilônios e romanos destruindo os templos sagrados de Jerusalém, e depois a Inquisição, as fogueiras e os pogroms. A cada geração, sabemos que temos que lutar, desafios enfrentar e sempre recomeçar. O levante do gueto de Varsóvia é um marco em nossa história contemporânea. Assim como o gueto de Vilna impulsionou a esperança de voltar a Israel, de reconstruir nossa pátria perdida e de estar sempre defendendo a liberdade. Im tishkechi Yerushalayim. Se eu esquecer de ti, Jerusalém, frase presente em centenas de orações judaicas, foi o norte em todas as ações desde que fomos expulsos de Israel e espalhados pelo mundo no ano 70 depois de Cristo. Humilhados, derrotados, nunca mais. O que se iniciou no gueto de Varsóvia foi a primeira revolta armada desencadeada por civis no interior da Europa ocupada pelos nazistas. Durante 3 meses, todos os habitantes do gueto escavaram túneis
por baixo dos escombros das casas. E em 18 de janeiro de 1943, ocorreu o primeiro conflito. E, para surpresa e incredulidade de todos, os nazistas foram obrigados a se retirar. 3 dias depois, realizaram a primeira ação na Rua Nisca e colocaram os nazistas para correr. A batalha final começou em 19 de abril de 1943, na noite de Pêssar, a Páscoa judaica. Por quase um mês resistiram, mas em 16 de maio foi destruída a grande sinagoga de Varsóvia e fim do levante do gueto. Dos quase 400 mil judeus enjaulados e aglomerados no gueto, só cerca de 380 foram salvos. Saíram vivos pela bravura dos seus combatentes. Foram ajudados também por alguns heróis anônimos, gente simples do lado de fora do muro, que apoiou suas ações com o risco de suas próprias vidas. Esses são chamados justos entre as nações. E Israel homenageia e reverencia a sua memória. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security.
By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!